Educação do Espírito. Hoje o nosso quadro de número 10. E nesse quadro, nesse programa de hoje, nós vamos refletir sobre uma obra chamada Aquém e Além do Tempo, uma visão psicológica e espírita das etapas da vida. Esse livro foi escrito por Gelson Luiz Roberto. Nesse livro, vamos estar estudando juntos alguns capítulos que eu gostaria de dividir com vocês. E hoje nós vamos começar pelo capítulo 1, que se chama Etapas da Vida. Nesse capítulo, o autor vai refletir sobre fases da nossa vida e o que nós aprendemos em cada uma delas. Pode parecer até que estamos repetindo assuntos dos vídeos passados, porém o que nós já estudamos, nos nossos vídeos anteriores sobre as nossas etapas, sobre as etapas da vida de cada um, só vão nos ajudar, nas nossas reflexões sobre essa obra. Então vamos lá. Cada etapa da nossa vida, cada momento que estamos aqui no plano físico, é um mundo de possibilidades para nós, é um mundo de oportunidades para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso aprimoramento enquanto espírito. E o Gelson vem nos dizer que além dos aspectos psicológicos, emocionais, cognitivos, nós também temos os aspectos sociais e físicos que vão marcar as etapas da nossa vida, que vão marcar esse momento da nossa reencarnação. A nossa trajetória, ela já vem do plano espiritual com algumas experiências básicas pré-estabelecidas, para que a gente não se perca, para que a gente não deixe de aproveitar as oportunidades da nossa reencarnação. E segundo o autor, nós teremos 4 fases bem estruturadas, 4 fases que vão nos ajudar a desenvolver psicologicamente, moralmente, socialmente, fisicamente. Cada uma dessas etapas tem experiências importantes para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. E são essas fases. A fase da infância, que se divide em 2. Tem a fase da primeira infância, quando o espírito aprende a receber o alimento, a receber o carinho, a receber os cuidados, a receber o colo, depois começa a receber ordens, estímulos, E a segunda infância, que estaria nessa primeira fase também, onde o espírito aprende a compartilhar o espaço, compartilhar as pessoas que vivem com ela, compartilhar os conhecimentos que ela aprende, compartilhar os momentos com as pessoas que estão à sua volta, a fase da socialização. Então, nós temos essa primeira fase, a primeira infância, a segunda infância, onde o espírito aprende a receber e a compartilhar. Depois nós temos a fase da adolescência, onde o espírito vai aprender a definir. Como assim? Definir os gostos, definir a sua sexualidade, definir as suas metas, definir o seu comportamento, definir coisas da sua personalidade que ela quer demonstrar ou não. Então, a fase da adolescência, nós temos que aprender a definir questões básicas da nossa vida. Depois vem a terceira fase, a fase adulta, onde o espírito aprende a construir uma família, construir uma vida profissional, construir patrimônios, construir identidade com as pessoas, construir grupos de convivência. Então, na fase adulta é a fase de colocarmos em prática conhecimentos já adquiridos na infância, o receber, o compartilhar, o definir, para construir a vida à nossa volta. E depois vem a quarta fase, que é a fase da terceira idade, onde o espírito aprende a aprofundar. Aí o espírito pode aprofundar seus conhecimentos,
aprofundar suas conquistas, aprofundar sua espiritualidade. Então, na terceira idade é o momento de pegar tudo que nós já recebemos, tudo que nós compartilhamos, tudo que nós definimos, tudo que nós construímos para nos aprofundar como seres humanos, nos melhorarmos, nos dedicarmos mais à nossa sensibilidade, à nossa espiritualidade. Porém, muitas coisas vêm mudando na sociedade, né? Muitas coisas vêm acelerando processos, interferindo em processos evolutivos. E a correria do dia a dia, o tumulto que as vidas hoje têm, né? O excesso de tecnologia, o uso exagerado das tecnologias, a aceleração mental que as pessoas se encontram, elas têm prejudicado um pouco essa evolução, esse aprimoramento do ser humano. Tem feito os espíritos, vamos dizer assim, queimar etapas. Nós vemos hoje muitas crianças que não aprenderam a compartilhar, que só aprenderam a receber. Nós vemos muitos adolescentes que não conseguem definir questões básicas da sua vida, questões pequenas que dependem de outras pessoas para definir certas coisas e que se frustram com facilidade quando as questões não estão definidas de acordo com o que ele almejava. Nós vemos adultos que não conseguem construir patrimônios físicos, patrimônios emocionais, patrimônios sociais, né? Que não conseguem se socializar, que não conseguem dividir com as pessoas os seus momentos, as suas conquistas. E vemos idosos, né? Pessoas na terceira idade perdidas na sua aposentadoria e não conseguindo se aprofundar nas suas conquistas, se aprofundar nas suas construções emocionais, físicas e intelectuais. Então, com isso, nós vemos uma necessidade emergencial de superar essa carência, uma carência emocional, uma carência espiritual, uma carência moral da humanidade. Nós vemos que há uma necessidade emergencial de resolver situações que estão provocando as psicoses, as síndromes, os medos, a apatia diante das situações, a falta de força para lidar com perdas, coisas que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia e que as pessoas não estão conseguindo enfrentar. Na página 23, tem um trechinho desse livro que diz o seguinte: encontramos no livro Há 2000 anos, na página 352 a 355 de Emmanuel, pela psicografia de Chico, uma exposição de Jesus que profetiza esse momento tão dramático em que vivemos e todo o seu desfecho conforme planos já traçados pelo Cristo. Podemos resumir essa mensagem dizendo que vai ter um momento em que o Evangelho vai ser descaracterizado, surgindo falsos sacerdotes e abusos religiosos, mas a verdade de Jesus não será sepultada. Ele caminhará entre os rebeldes, levando missionários a testemunharem sua doutrina. E quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, quando o homem estiver usando o progresso de forma inadequada para exterminar e gerar miséria, dor e morte, Jesus derramará a sua luz e enviará o Consolador para revelar de forma suave as suas verdades, confundindo as mentiras do mundo com a claridade das revelações do céu. Então, nós vemos aí mais uma vez a necessidade da doutrina espírita, né? que vem nos esclarecer, que vem nos auxiliar, que vem nos orientar em como fazer a melhor escolha, em como fazer o melhor caminho,
que vem nos dar pistas, nos dar a chance de nos melhorarmos enquanto seres humanos e também ajudarmos aqueles que estão à nossa volta a se melhorarem, trazendo conhecimentos, trazendo reflexões, trazendo livros que possam ajudar as pessoas a se entenderem, entenderem os outros, né? Nós vemos que nós, seres humanos, teremos que sair dessa condição de seres frágeis para ajudar o nosso planeta nesse momento de transição, em que nós estamos vencendo um ciclo e passando para outro ciclo. Temos que aprender a viver cada etapa da nossa existência de forma a aproveitar tudo aquilo que pudermos para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. As etapas, seja na infância, seja na adolescência, seja na idade adulta ou na senectude, sempre terão coisas importantes para nos ajudar no nosso crescimento. Então, que nós possamos aprender com cada uma dessas etapas, trazer todo o conhecimento que elas nos permitem adquirir, mesmo sendo coisas básicas, coisas importantes, coisas grandes, coisas pequenas, e aproveitar esses aprendizados para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para ajudar o nosso planeta, o nosso sistema, né, de vida a passar desse ciclo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O espírito que escreveu, né, através do Chico e usou o codinome de Irmão X, que na verdade era Humberto de Campos, né, ele adotou esse pseudônimo de Irmão X depois de psicografar, de ditar algumas obras para o Chico e a sua viúva, né, e os filhos exigirem os direitos das obras. Então, para não haver confusão, em vez de assinar Humberto de Campos, ele adotou o pseudônimo de Irmão X. E ele tinha uma visão otimista. E como nos afirma Irmão X, vivendo valorosamente esta crise, com Jesus, poderemos dizer confiantes: vamos ver quem pode mais. E como podemos? Se nós soubermos aproveitar o nosso momento, aquilo que estamos aprendendo nesse momento de bom, de positivo, de nobre, para ajudar nesse processo de transição, para ajudar os nossos irmãos, para nos ajudarmos, nós poderemos tudo e muito mais. Assim como nos disse Jesus: vós sois deuses e podeis muito mais. Ele disse para nós na intenção de mostrar que tudo aquilo que nós fizermos de bom coração, fizermos com boa intenção, vai ser para o bem do próximo e para o nosso bem. E é isso. Agradeço a todos pela atenção, agradeço aos nossos colunistas mais uma vez, que têm nos ajudado. Agradeço aos nossos patrocinadores, eles que aparecem sempre no cantinho do vídeo, que têm colaborado conosco no nosso canal. Peço a todos vocês que se inscrevam, que mostrem para amigos, para que eles também se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos, que todos possam receber essa mensagem de amor, de paz, de carinho, que nós daqui do canal Rossano Sobrinho tentamos levar a todos vocês. Deixem lá o seu like e até o nosso próximo quadro, Educação do Espírito.